Oi! Hoje é a resenha de 2 contos do livro Uns e Outros Contos Espelhados. O clássico é Um Homem Célebre, de Machado de Assis, e a releitura Um Homem Célebre, de José Luiz Peixoto. Correu à sala dos retratos, abriu o piano, sentou-se e espalmou as mãos no teclado. Começou a tocar alguma coisa própria, uma inspiração real e pronta, uma polca boliçosa, como dizem os anúncios. Nenhuma repulsa da parte do compositor. Os dedos iam arrancando as notas, ligando-as, meneando-as, dir-se-ia que a musa compunha e bailava a um tempo. Esse é um trecho ali do meio do conto Um Homem Célebre, de Machado de Assis. E aqui temos a história do Pestana, um músico compositor que tem várias profissões para ganhar o seu dinheiro. Ele dá aulas de piano, também atua como músico em festas e sarais. E também, claro, é um compositor que vende suas partituras. Mas em meio a tanto ganha-pão, o que ele quer na verdade é ser um grande compositor. Só que a nível de Chopin ou Beethoven, mas na verdade ele não chega a tanto. Não que ele faça má composição, não é o caso. Na verdade o que ele compõe é de alta qualidade, é muito bom, só que ele produz uma coisa popular. Ele escreve as polcas, ou polcas, mas que são muito boas e todo mundo gosta. Então temos ali no começo do conto, ele numa situação, num pequeno sarau, tocando, atendendo aos pedidos de todos, uma composição aqui de Beethoven, outra de Chopin acolá, e de repente alguém se lembra: ei, Pestana, toca aquela sua música nova. E ele fica desgostoso do que ele mesmo produziu dias atrás. Mas como ele se vira, é melhor eu não contar, para não estragar a experiência de quem ainda pretende ler este conto, e a gente passa para a releitura do José Luiz Peixoto, que finalmente aqui nesse livro de releituras apresentou uma que me agradou um pouco mais, porque sim, né, até agora nas 7 outras anteriores eu praticamente fiz a mesma crítica. Todos os autores se utilizavam do conto original, pegando a estrutura e só atualizando com uma mudança de narrador, uma nova visão daqueles fatos. Eu sempre considerei isso uma coisa de baixa originalidade, porque praticamente você lia a releitura e falava: tá, e daí? Qual é a novidade? É verdade que um ou outro acabava fazendo uma posição diferente, às vezes invertia completamente o que existia lá no anterior, mas mesmo assim me soava muito pouco. E finalmente aqui a releitura do José Luiz Peixoto parece que chegou no ponto que eu achava que seria mais interessante. Que é o seguinte: se lá no conto clássico do Machado de Assis nós temos um músico-compositor que não gosta da arte que produz, que almeja ser um compositor de grandes composições, mas na verdade faz coisa menor, pelo menos no conceito dele, embora de altíssima qualidade, temos aqui na releitura do Peixoto o exato contrário, mas que funciona. Na verdade, aqui ele é um artista que tem uma qualidade reconhecida, mas ele não consegue ser popular, ele quer ser um artista popular. Uma grande mudança que é bem clara é que ele mudou qual é a arte. Se lá era um compositor, aqui temos um escritor, o que faz o texto já começar a esbarrar na metalinguagem. Mas digamos que ele até exagera um pouquinho mais para frente. Daqui a pouco eu comento. Mas o que é interessante aqui nessa releitura é que ela chega a ser engraçada também, né? Há um grande esforço do personagem, que também chama Pestana, mas que está atualizado para os dias de hoje, na nossa modernidade, sendo até o Facebook citado ali, quando ele se usa até de um personagem que consta do texto lá do Machado de Assis.
O narrador também emula um pouco aquele jeito clássico do narrador machadiano que conversa com o leitor por muitos motivos, ora explicando, ora fazendo uma expectativa, cutucando o leitor, digamos assim. Ele também faz isso, ele emula bem, é bem interessante. Mas voltando àquela parte que eu não gostei do excesso de metalinguagem, chega uma hora que esse escritor é convidado a fazer uma releitura. Ele pode escolher um escritor clássico e fazer a releitura do jeito que ele quiser. Ou seja, ele está citando o próprio livro aqui, onde ele está inserido o conto, né? Um excesso de metalinguagem. E é um excesso porque, na verdade, isso é um grande erro de criação, de falta de originalidade, né? Lembra muito quando a gente está lá na sala de aula e o professor quer debater um tema, então ele divide toda a turma em vários grupos. Cada grupo vai tentar achar a melhor forma possível de falar sobre aquele assunto. E o que sempre acontece, pelo menos um grupo em todas as salas faz a mesma coisa. Vamos fazer de conta que nós estamos fazendo um grupo para discutir o assunto. Ou seja, é a boneca dentro da boneca, dentro da boneca, dentro da boneca. É um horror de originalidade, né? Tem muito professor, muito sensato, que acaba dando um 0 para isso, né? Com muito orgulho de ter salvo essas pobres almas. Agora vamos retornar àquela brincadeira que eu fazia lá nas primeiras resenhas aqui desse livro de releituras, onde eu fazia a inversão de quem era o clássico e de quem era a releitura. Mas eu abandonei isso depois da primeira e da segunda, acho que na terceira já não fazia mais, porque já não dava mais certo fazer isso, né? Porque era um disparate completo entre uma coisa e outra. Na verdade o disparate era porque eram muito iguais, então não adiantava mudar uma coisa de lugar. Mas enfim, aqui dá para voltar a fazer brincadeira. Então, e se o clássico fosse Um Homem Célebre, do José Luiz Peixoto? E a releitura, a também intitulada Um Homem Célebre, de Machado de Assis. Bom, aí sim a gente pode dizer que Machado de Assis não teria feito uma releitura muito original, porque ele também pegaria o mesmo conceito do clássico, do Peixoto, e inverteria o polo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, com essa brincadeira que eu fazia da comparação, da inversão na verdade, é que quando você chega a um resultado muito próximo, quer dizer que a releitura não é uma mera cópia, realmente entendeu o que era o clássico e chegou a apresentar novos elementos. Então eu finalmente posso dizer sim, alguém conseguiu. Vamos ver se os dois últimos desse livro também chegam lá. Minha avaliação dos contos, então, sim, a do Machado de Assis, é fácil dizer que ele chega aos finalmente, mesmo que no começo há uma certa enrolação. Acho que um terço, digamos, do texto do Machado, eu achava, tá, mas onde você quer chegar? Ele não apresentava direto o que ele queria. Mas lá no final, nos 2 terços finais, deu para entender a ironia que ele estava fazendo de criticar aquela situação do popular contra o erudito e das influências também comerciais ali do seu editor musical e algumas pitadas até para a política, mas lá no desfecho da história. Já que na releitura do Peixoto temos um texto até bem humorado, que consegue emular um narrador machadiano também de uma maneira bem interessante, meio que às vezes parece que ele muda de tom. O começo também dá para dizer que tem no primeiro terço, o narrador parece que ele tem uma pegada diferente do restante. Não sei por que diabos isso acontece exatamente, mas dá para notar uma certa diferença do jeito de narrar a história. Não sei se é por causa do desespero ali também do personagem narrador de não conseguir ser popular. Mas como eu percebi finalmente um equilíbrio entre clássico e releitura, e não uma cópia fraca, então eu atribuo tanto para Um Homem Célebre de Machado de Assis como para Um Homem Célebre de José Luiz Peixoto, ambos ganham 4 asteriscos. Finalmente! Yes! Bom, é isso. Semana que vem, na quinta-feira, mais uma dupla de contos aqui, de uns e outros contos espelhados. E será sobre um texto clássico de Guy de Maupassant. Enquanto o vídeo não chega, curta esse daqui, assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o Montar dos Livros
cresça mais um pouco e até mais.